Escolhido, existe uma dor que é diferente de todas as outras. Não é a dor da batalha contra um inimigo declarado, é a dor da traição. É a ferida que vem da pessoa que comia na sua mesa, alguém que você um dia chamou de amigo. Você compartilhou segredos, você abriu seu coração, você confiou e essa pessoa usou sua vulnerabilidade contra você. É uma dor que paralisa, que te faz questionar seu próprio discernimento. E se este vídeo, que fala de algo tão profundo e pessoal, chegou até você hoje, saiba que não foi um acidente do algoritmo. Foi um encontro marcado pelo céu para começar a sua cura. E se eu te dissesse que essa ferida profunda, essa traição que quase te destruiu, não foi um acidente, mas é a assinatura quase obrigatória do seu chamado divino? Este é um mistério doloroso. E eu sei que muitos que não entendem como Deus usa as trevas para gerar sua luz, vão achar este vídeo difícil demais e vão sair nos primeiros minutos. Mas se você ainda está aqui, se o seu coração bateu mais forte ao ouvir isso, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido. E o seu espírito está pronto para a cura e para o entendimento. E é por isso que eu sei que você vai ficar comigo até o fim deste vídeo. Fique comigo até o final, escolhido. E eu te prometo, pela palavra de Deus, que você vai entender por que Deus permite a traição do amigo e como ele usa essa ferida para te promover. Antes de mergulharmos no primeiro exemplo bíblico, faça um ato de fé pela sua cura. Pause este vídeo e comente com o coração aberto. Senhor, me dê forças para curar essa traição. Para entender a profundidade dessa dor, precisamos olhar para o coração de um homem que a sentiu intensamente, Davi. No Salmo 55, Davi descreve a agonia da traição de alguém que ele confiava plenamente. E muitos teólogos acreditam que ele falava de seu conselheiro, Aitofel. A honestidade de Davi é brutal. Ele diz: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Salmo 55, 12. Ele está dizendo que o ataque de um inimigo é previsível. Mas o versículo seguinte revela a verdadeira ferida. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmos 55, 13 e 14. Esta é a essência da dor, escolhido. É a traição que vem do íntimo amigo, daquele que ia com você à casa de Deus. É o golpe que vem de dentro das suas próprias muralhas. É por isso que essa ferida é tão paralisante. Ela não vem de fora, ela vem de alguém que tinha a chave do seu coração. A história por trás desse salmo é devastadora. Ela acontece em 2 Samuel, capítulo 15, durante a rebelião de Absalão, o próprio filho de Davi. Absalão estava tentando roubar o trono de seu pai, mas ele não agiu sozinho. Ele teve ajuda interna, do mais alto nível. O texto diz que, enquanto Absalão conspirava, ele mandou chamar Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi. A conspiração se fortalecia, e o povo ia aumentando com Absalão, 2 Samuel 15, 12. Aitofel não era um soldado qualquer. Ele era o guia e íntimo amigo de Davi, mencionado no Salmo. Seus conselhos eram tão precisos que a Bíblia diz que eram como se o oráculo de Deus fosse consultado, 2 Samuel 16, 23. Ele era a pessoa em quem Davi mais confiava para estratégia e sabedoria. E foi exatamente essa pessoa que o traiu, unindo-se ao seu filho rebelde. A notícia dessa traição específica quebrou o coração de Davi. A Bíblia diz que quando Davi soube que Aitofel estava com Absalão, ele só pôde orar: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15, 31. Isso mostra o perigo. Davi temia mais o conselho de seu ex-amigo do que o exército de seu filho. Essa história devastadora de Davi e Aitofel levanta a pergunta que queima em nossa alma: por que Deus permite isso?
Por que ele permite que a traição venha de alguém tão próximo? Se ele é soberano, ele não poderia ter impedido? A verdade, escolhido, é que Deus não apenas permite, ele usa a traição como uma de suas ferramentas mais dolorosas, porém mais eficazes, de promoção. Para entender como ele faz isso, precisamos de um conceito grego crucial. É a palavra skandalon, que se pronuncia skandalon. No Novo Testamento, skandalon não significa apenas um escândalo, como usamos hoje. O seu significado original é literal. Era o gatilho de uma armadilha, a pedra de tropeço colocada no caminho de propósito para fazer alguém cair. O inimigo, Satanás, usa a traição do amigo como um escandalon, uma armadilha, esperando que você tropece em amargura, ódio, vingança e incredulidade. Ele quer que essa pedra de tropeço te pare para sempre. Mas é aqui que está o mistério divino. O inimigo coloca o escandalon, a pedra de tropeço, esperando que você caia e seja destruído. Mas Deus, em sua soberania, usa essa mesma armadilha para te promover. É aqui que aplicamos o conceito na nossa vida. Quando o seu amigo te trai, ele é o escandalon que o inimigo usou. Mas Deus pega essa mesma pedra de tropeço e a transforma em um degrau. A traição é o escandalon que Deus permite para te fazer tropeçar e cair para fora do caminho errado em que você estava. Talvez você estivesse confiando demais naquele amigo, mais do que em Deus. Talvez sua identidade estivesse ancorada naquela amizade e não naquele que te chamou. O escandalon da traição te força a tropeçar, mas você não cai no chão. Deus te ampara e te força a cair de joelhos, 100% dependente dele. Você entende agora, escolhido? A traição é a ferramenta dolorosa que Deus usa para quebrar sua dependência humana, para que sua confiança esteja firmada unicamente na rocha. O inimigo arma o escandalon para te parar, mas Deus o usa para te mover para o centro da vontade dele. Mas por quê? Deus precisa usar uma ferramenta tão dolorosa como a traição? Esse é o mistério divino que o escolhido precisa entender. Primeiro, como vimos, Deus permite esse tropeço para nos desintoxicar da nossa pior idolatria, a confiança nos homens. Nós fomos criados para adorar e depender somente dele, mas é fácil colocar nossa segurança em um amigo leal, em um conselheiro sábio como Aitofel. Deus permite a traição para quebrar essa muleta, para nos forçar a andar apoiados somente nele. Segundo, Deus permite a traição para nos alinhar com o padrão do nosso Mestre, Jesus Cristo. O nosso chamado não é apenas para reinar com ele, mas para sofrer como ele sofreu. A traição de Judas não foi um acidente, foi parte central do plano. Se o próprio Mestre foi traído por alguém do seu círculo íntimo, por que nós, seus servos, seus escolhidos, acharíamos que seríamos poupados dessa dor? A traição é a assinatura do chamado, porque ela nos identifica com as feridas de Cristo. E terceiro, Deus usa essa armadilha divina para nos ensinar a guerra espiritual em um nível de elite. É fácil orar por um inimigo distante, mas perdoar o amigo que te apunhalou pelas costas, isso exige um poder sobrenatural. É ali que aprendemos o verdadeiro discernimento, a verdadeira dependência e o verdadeiro poder do perdão. E esse alinhamento com o padrão de Cristo nos leva ao exemplo supremo, o ápice do mistério divino usando a traição, Jesus e Judas. Ninguém foi traído de forma mais íntima. Judas era um dos 12. Ele andou com Jesus por 3 anos, ouviu os sermões, viu os milagres, participou do ministério, e Jesus sabia o tempo todo quem ele era e o que ele faria. Em João 13, durante a última ceia, Jesus declara: "Um de vós me há de trair." O mais chocante é que, mesmo sabendo disso, Jesus lavou os pés de Judas. Ele serviu ao seu traidor. Mais tarde, no Getsêmani, quando Judas chega com a multidão, Jesus o recebe e diz: "Amigo, a que vieste?"
A traição de Judas não foi um imprevisto que pegou Deus de surpresa. Ela foi o evento central que Deus usou para cumprir a profecia e ativar o plano da redenção na cruz. A traição de Judas foi a pedra de tropeço final. O escandalon, que o inferno usou para prender Jesus, mas que Deus usou para salvar o mundo. Jesus não foi uma vítima indefesa da traição de Judas. Ele foi o sacerdote soberano que permitiu que o traidor agisse, pois ele estava no controle absoluto do propósito divino. Como então o escolhido deve responder a esse tropeço, a essa armadilha dolorosa? A reação natural da nossa carne é a vingança, é o ódio, é a amargura. Queremos expor o traidor, queremos que ele pague, queremos justiça com nossas próprias mãos. Mas os exemplos de Davi e Jesus nos mostram um caminho diferente, um caminho sobrenatural. Davi, ao saber da traição de Aitofel, não enviou um assassino. Ele orou uma oração estratégica. Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Ele entregou a batalha nas mãos de Deus. Jesus, no jardim, não amaldiçoou Judas. Ele se manteve focado no propósito maior da cruz. A resposta do escolhido ao escandalon não é focar no traidor, é focar no propósito. Isso exige um perdão estratégico, não um perdão que diz não foi nada, mas um perdão que diz eu não vou mais carregar o peso da sua ofensa. É o perdão que corta a corrente emocional que o traidor tem sobre você, liberando você para continuar avançando. Enquanto você odeia, você está preso. Mas quando você perdoa, você retoma o controle. A traição se torna o degrau da sua promoção, não a sua cova. Escolhido, chegamos ao fim. A revelação de hoje é dolorosa, mas libertadora. A traição do amigo íntimo, a ferida que mais dói, não é um sinal de que Deus te abandonou. É a assinatura do seu chamado, é a prova de que você está no caminho de Davi e do próprio Cristo. É o escandalon, a pedra de tropeço que o inimigo armou para te destruir, mas que Deus, em seu mistério divino, usou para quebrar sua dependência humana, forjar sua autoridade e te alinhar 100% com o propósito dele. O que era para ser sua cova, Deus transformou em seu degrau. Eu quero te parabenizar por ter ficado até o fim deste vídeo. Muitos não aguentam tocar nessa ferida, mas se você ficou, é porque você conhece essa dor, e mais do que isso, é porque você é um escolhido, determinado a encontrar a cura e o propósito de Deus, mesmo nas piores circunstâncias. Como um selo profético sobre a sua cura, declarando que nenhuma traição vai parar o seu chamado, digite o número 7 aqui nos comentários. Se esta mensagem te deu uma nova perspectiva e força para perdoar, deixe a sua curtida para que o YouTube leve esta cura a mais escolhidos feridos. Compartilhe deste vídeo com alguém que precisa desesperadamente entender que a traição não é o fim. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido. A sua maior ferida será a fonte da sua maior unção. Avance.